Eis que chegamos aos dois últimos livros aqui do Paraíso Perdido, do John Milton, que se tornou uma das melhores leituras deste ano, provando que você pode gostar muito de um livro mesmo sem entender tudo dele, já que isso implica na possibilidade ou até mesmo na necessidade de novas leituras, o que é sempre muito bom em se tratando de um texto tão interessante, tão frutífero quanto esse daqui. O fato é que essa divisão do Paraíso Perdido em 12 livros é algo, como eu já falei em alguns momentos ao longo dessa leitura conjunta, que surge a partir da segunda edição do poema, que só foi publicada em 1674, ou seja, 7 anos depois da publicação original do Paraíso Perdido, então com apenas 10 livros. E nessa nova edição, o que era o livro 10 acabou se tornando os livros 11 e 12, o que explica essa continuidade tão próxima entre esses dois livros, sobre os quais nós vamos nos debruçar nesse vídeo de hoje. E isso também explica o fato de ambos os livros terem um tom didático que até destoa um pouco daquilo que nós estávamos acompanhando até o livro 10. Porque, a partir de agora, o que nós vamos acompanhar é um resumo da Bíblia desde o Gênesis até a vinda do Filho, o que acaba tornando esses livros 11 e 12 bastante escatológicos do ponto de vista da teologia, considerando que, por mais que a narração aconteça de modo cronológico, o Milton arranja os elementos da mitologia hebraica do Antigo Testamento de modo a confirmar o elemento cristão presente no Novo Testamento com toda a sua simbologia e com toda a sua teologia próprias. O que acontece é que, se ao longo de todo o poema nós acompanhamos o surgimento e o estabelecimento do mal do ponto de vista espiritual ou cósmico, enfim, a partir da figura de Satã, agora, nesses dois últimos livros, nós temos esse mal entrelaçado de maneira mais direta à vida e à história da humanidade, o que acaba tornando essa reflexão última sobre o mal menos profunda, porque afinal de contas agora nós não temos ali, encabeçando essa discussão, um personagem tão complexo quanto Satã, e ao mesmo tempo isso dá ao texto um aspecto bastante pessimista que fica muito saliente quando nós pensamos, por exemplo, na adaptação do poema que foi feita aqui pelo Pablo Auladel e publicada pela editora Darkside aqui no Brasil, né? Eu acho que todo mundo que conhece o poema certamente deve, pelo menos já ter ouvido falar aqui dessa adaptação, não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas enfim, que é uma adaptação deslumbrante e que consegue transpor muito bem para o campo da imagem toda a visualidade verbal, digamos assim, né, do texto do Milton. Mas enfim, então esse aspecto pessimista ele fica muito evidente aqui no final da HQ, assim como também no final do poema original. Outra coisa que acaba ligando esses dois últimos livros aos que vieram antes, né? Essa questão do mal. Outra coisa que acaba fazendo essa conexão é que nós temos aqui novamente um anjo apresentando todas as coisas a Adão. A diferença é que se a partir lá do livro 5, Rafael contou a Adão sobre aquilo que já tinha acontecido, agora nesses livros 11 e 12, o Miguel conta aquilo que ainda estava por acontecer, o que novamente reforça o tom profético, o tom escatológico que eu mencionei antes. Bom, o livro 11 começa com Adão e Eva orando arrependidos pela transgressão, o que é uma mudança bastante abrupta
em relação ao modo como eles estavam se comportando no livro 10. Em todo caso, o filho recebe, ele acolhe essa oração e intercede pela humanidade, pedindo a Deus pela remissão do pecado. E por mais que Deus reitere a possibilidade do perdão, ele reforça também que criou o Éden de tal modo que a própria natureza haveria de expulsar esses caídos de lá. E ato contínuo, Deus manda os anjos para despejarem esses infratores e montar guarda ali na frente do jardim do Éden, não fosse alguém comer também dos frutos da árvore da vida. E isso acaba demonstrando a dimensão e os impactos coletivos do pecado, se traduzindo em alguns sinais que são rapidamente notados por Adão. E aí existe um trecho na página 773, que corresponde aqui aos versos 180 a 192 do livro 11, que diz o seguinte: vivamos cá, caídos, mas contentes. Assim falou e quis tão úmil Eva, mas não o quis o céu. E a natureza estampou na ave, besta, ar cedo eclipsado após breve cor da aurora. De Jove a ave à vista cai a pique, lançada a duas aves de plumagem a mais bela. E de um monte o rei da selva, novato caçador, um par gentil do bosque, o mais gentil, veado e corça, acossou rumo às portas orientais. Viu o Adão e com o olhar a caça caçou. Então é muito interessante perceber isso, né? Eva ainda estava com essa ideia de que eles poderiam permanecer ali no jardim, mas Adão começa a notar que tem alguma coisa diferente, porque agora os animais estão caçando uns aos outros, e isso era uma coisa que não acontecia antes. Então Adão percebe nisso um sinal de que essa transgressão deles afetou em alguma medida, de algum modo, essa vida ao redor. E isso me fez lembrar de três coisas. A primeira delas é que, se você pega lá o capítulo 18, se não me engano, de Levíticos, ou melhor dizendo, de Levítico, existe um momento em que Deus fala sobre as uniões e outras condutas impuras. E aí ele adverte os hebreus dizendo que a terra vomitaria de si os seus habitantes caso eles pecassem. E isso é basicamente o que o Deus do Milton diz aqui, nesse ponto da narrativa. A segunda coisa da qual me lembrei é que, enquanto conversava com Rafael nos livros anteriores, a partir lá do livro 5, Adão perguntou qual era a diferença entre os anjos e os homens, ao que Rafael responde que essa diferença era mais uma questão de quantidade do que de qualidade dessa matéria de que são feitas, né? Ou seja, os anjos, eles eram um pouco mais sutis do que os homens, e é por isso que eles eram mais próximos de Deus. Ou, na verdade, o contrário. Por estarem mais próximos de Deus, eles eram mais sutis do que os homens. Só que agora que Adão e Eva pecaram, eles não podem mais lidar com essa sutileza angelical e do Éden, e por isso, por terem se tornado mais densos ao pecarem, eles acabam se aproximando mais do mundo material que existe fora desse jardim. E a terceira coisa da qual eu me lembrei é que no livro 3, o jardim era descrito como um corpo, assim como livros depois, o Rafael fala do conhecimento como algo a ser consumido com alguma moderação, como se fosse um alimento. Então agora, recuperar essa imagem de uma terra que vomita os pecadores de si está em conformidade com tudo aquilo que já havia sido estabelecido antes ao longo do poema, além, evidentemente, de dialogar, ainda que de modo indireto, com a Bíblia. Enfim, eu vou ler aqui agora alguns trechos do texto. Então, por exemplo, existe aqui um momento em que o filho vai interceder por Adão e Eva, e aí nesse momento ele diz algo interessante, que ele fala, olha, os seres humanos não sabem rezar direito ainda. Ainda assim eles estão tentando, né? Eles estão se esforçando. E aí ele diz o seguinte na página 761,
entre os versos 22 e 44 do livro 11. Esse trecho que eu vou ler começa na 761 e vai até a 763. Vês, Pai, que frutos já na terra nascem da graça que implantaste no homem. Súplicas e suspiros, que neste áureo turíbulo com incenso eu te trago, sacerdote, de um sabor mais gostoso pela semente da contrição lançada no seu peito do que o cultivo à mão no paraíso, ainda que inocente lograria no seu pomar. Agora, pois, ouvidos dá a prece, e suspiros ouve, embora mudos, não sabe orar, possa ser eu seu intérprete, eu seu advogado e propiciação, boas ou más, dele em mim enxertas obras, que o meu mérito as primeiras melhore e a minha morte as últimas pague. Aceita-me e em mim terás o odor da paz para dar aos homens. Deixa que ante ti viva havindo ao menos seus dias numerados, triste, embora, até que a pena da morte só alívio peço, não supressão, a melhor vida leve, onde ele exulte com remidos, sendo um comigo, como eu sou contigo. Então é muito interessante o modo como Jesus intercede pela humanidade nesse trecho, não só salientando essa novidade que é a oração, mas também rogando para que Deus não deixe de cumprir a sua palavra, que é deixar que o homem morra, mas sim que ele essa morte por algum tempo, para dar tempo justamente de que o homem se arrependa do que fez. E aí, na página 765 e na página 767, Deus diz o seguinte, primeiro entre os versos 84 e 98. Ó filhos, tornou-se um de nós o homem, sabendo o bem e o mal, desde que o fruto proibido provou. Dá-lhe a vanglória do que já sabe, um bem por mal trocado. Feliz seria mais, se lhe chegasse saber o bem em si, e não o mal. Chora agora, arrepende-se e ora aflito. A impulsos meus, enquanto impulso sente, conheço o bem. Se entregue a si quão vão invariável. Por isso, e para que a árvore da vida a mão afoita não alcance, e dela colha a vida eterna, ou antes um tal sonho, decreta o seu despejo, que embora do jardim seja levado, a lavrar chão de origem, solo apósito. E aí, Deus diz especificamente para Miguel, que é um dos anjos ali, entre os versos 104 e 108. Vai já, do paraíso de Deus, limpa sem compaixão o par pecaminoso, do lugar santo o ímpio, e anuncia-lhes a eles mais a sua descendência, desterro perenal. E aí, como se não bastasse estar triste e arrependido por tudo isso, Adão agora, ao saber que será despejado do Éden, se lamenta por ter de partir desse lugar, uma vez que ele pensava que poderia ficar por ali indefinidamente até que a morte finalmente o alcançasse. E aí, na página 783, ele diz o seguinte entre os versos 315 e 323. Isto mais me mói, que assim partindo afasto do seu rosto o meu, privado do seu semblante santo. Lesa a lesa que me permitia andar por sítios de frequência divina, e aos meus filhos contá-lo. Olha, aqui o vi, no monte, debaixo de tal árvore, entre os pinhos ouvi-lhe a voz, com ele conversei em tal fonte. E a isto responde Miguel, dizendo o seguinte, na página 785, entre os versos 335 e 354. Adão, sabes que é dele, ou seja, de Deus, o céu e a terra, não esta pedra só. Em tudo habita, terra, mar, ar, e em toda a espécie viva fomentados pela sua agência viva e seu calor. Da terra deu-te a posse e o reino, dom de vulto. Não o creias por isso confinado a estreitas raias de paraíso ou Éden. Talvez fosse para ser a capital, de onde espalhasses gerações que de todos os confins da terra que chegaram, para louvarem e honrarem o seu grande fundador. Mas esta preeminência dissipaste, e com elas chão nivelado ocuparás. Mas não presumas que outro Deus habita esses vales e chãos, que o mesmo é presente, e da presença sinais múltiplos sempre ao teu lado, sempre à tua volta, enchendo-te de bem e amor de Pai, de Deus a face expressam e os seus passos. Ao fim e ao cabo, a partir de agora, esse contato entre
o homem e Deus será indireto graças ao pecado e a tudo aquilo que o pecado implica, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista cognitivo, pensando, por exemplo, em questões ligadas à culpa e ao arrependimento que estavam tão em voga na estética barroca, que por isso mesmo se torna tão hermética, lembrando que o Milton faz parte, né, desse período. Então há que se considerar também esse elemento estético para entender a criação desse personagem aqui, que é o Adão, a partir dessa chave da culpa, enfim, da consciência do pecado, da impossibilidade de se manter afastado do pecado, etc. e tal. A partir disso, nós teremos um longo trecho no qual Miguel primeiro mostra, por meio de uma visão, e depois conta a Adão tudo aquilo que haveria de acontecer. E essa ideia da prospecção faz com que o homem se refira a Miguel como mestre, do mesmo modo como antes ele havia se referido a Rafael como um historiador, já que, naquele momento anterior, ele estava entrando em contato com coisas do passado e agora ele entrará em contato com coisas do futuro. E é interessante também pensar nos efeitos narrativos, digamos, dessa diferença entre ouvir um anjo contar a guerra no céu e agora ter uma visão do que acontecerá no futuro com a sua descendência. Talvez isso se deva ao fato de que agora sim Adão vai saber diferenciar o bem e o mal. E aí, logo de saída, nós percebemos a posição política do Milton aqui, tendo em vista que no discurso do anjo, ele, por exemplo, ainda no início, critica os impérios e toda a destruição que eles trouxeram e, principalmente, critica o fato de que essa destruição fez com que as pessoas naturalizassem de tal modo a violência que ela distorceu o conceito de heroísmo, o conceito de virtude, o que me fez lembrar do que eu disse, se não me engano, no meu vídeo anterior, nesse projeto, ao comentar sobre o trecho no qual o eu lírico diz que a épica antiga era composta pela enumeração tediosa de batalhas e de corpos dilacerados nessas batalhas. Lembrando que, ao longo do poema, Satã é que é sempre associado a essa necessidade de governar sobre os outros. Então, agora, ao falar desses impérios antigos, é como se esse anjo estivesse apontando quem é que manda no reino deste mundo, digamos assim. Mas, em meio a toda essa convulsão histórica, o anjo privilegia elementos particulares, começando pelos filhos diretos de Adão, cujo destino apresenta a esse personagem protagonista uma imagem bastante violenta do que é a morte, porque, afinal de contas, Adão vai ter uma visão de Caim matando Abel, e aí ele se espanta porque ele não conhecia a morte até este momento, né? E essa visão, ela prosseguirá até o surgimento de um homem valoroso, que no caso é Noé. Porém, como nós sabemos, por mais que Noé tenha tentado de todo jeito alertar os seus contemporâneos sobre o que era essa virtude verdadeira, Noé não foi ouvido e por isso mesmo Deus mandou o dilúvio e depois estabeleceu uma nova aliança com Noé e com seus filhos. E é justamente nesse ponto dessa nova aliança que o livro 11 termina, mas antes Adão lamenta essas visões que ele teve, e esse lamento está aqui na página 819, correspondendo aos versos 763 a 766 do livro 11. Ó previsões funestas, melhor fora ter vivido ignorante do futuro, levando meu quinhão de mal, que o mal o seu tem cada dia. Então aqui, perceba que esse conhecimento do bem e do mal começa a ser um tanto quanto amargo ao paladar de Adão. Já no livro 12, Miguel não vai mostrar mais a Adão o que acontecerá depois do dilúvio, mas sim vai narrar essas coisas para ele, já que tal visão seria
perturbadora, seria terrível aos olhos humanos. E aí diz o anjo em um trecho que começa na página 831 e que compreende aqui um período longo, que eu não me furtarei a ler, que vai do verso 6 ao verso 62, perdão. Então diz o seguinte: assim de um mundo viste o fim e a gênese, e um homem de outra cepa viste novo. Ainda há muito a ver, contudo, noto falar-te a vista humana. Coisas do alto, mortais sentidos cansam e enfraquecem. Agora contarei o que há de vir, inclina os teus ouvidos. Então perceba que aqui o anjo está quase funcionando como a musa, né, ao eu lírico. Estes homens renovados, enquanto poucos sejam, enquanto do juízo o medo neles ainda viva, a Deus e à lei trementes, e observando o que é justo, hão de viver e depressa crescer multiplicando-se, lavrando o solo, o trigo, o vinho, o óleo, colhendo com fartura. E de rebanho sacrificando o anho, o cabrito, de armento o boi castrado, consagrando os festins e libações, em folga os dias sem mancha viverão, na paz de tribos e sob a lei dos pais. Até que orgulho um coração sedento erguerá, que farto de fraternas igualdades se arrogará domínios indevidos sobre os irmãos, e a terra pilhará a lei da natureza e da concórdia, andando a caça de homens mais, não bestas, com embuste hostil e ameaças aos que não se sujeitem ao seu jugo. Poderoso caçador será seu nome diante do Senhor, seja porque apouca o céu ou porque se acha o céu seguir-se. E o nome tomará da rebeldia, se bem que a rebeldia aponte a outros. Aqui, esse personagem ao qual o anjo se refere é um personagem muito importante nesse momento da Bíblia, que é Nimrod, que hoje em dia é pouco comentado, mas eu vou voltar nesse personagem depois. Mas enfim, continuando. Com ele, os dele, que uma sede igual os liga à opressão, mesmo que súditos na sede, vindos rumo a oeste do Éden, hão de achar um chão onde o subsolo ferve a boca do inferno, um negro vórtice viscoso. Com tijolo lançam mãos a obra de urbe e torre, cujo topo roce o céu. E para si hão de achar nomes, não vá perder-se em pátria alheia a fama, não importa se boa, se má fama. Mas Deus, que a miúde ignoto se passeia entre os homens, e as casas lhes visita a ver seus atos, cedo contemplando-os desce à sua cidade, antes que a torre do céu as torres tape, e põe por troça nas suas línguas espíritos discordes, que apagam sua língua mãe e em troca, grulhada sem sentido disseminam. De súbito, uma bulha cresce hedionda entre os obreiros. Note como aqui essa imagem, né, da Torre de Babel faz lembrar bastante aquela imagem de Satã chegando no inferno para contar a boa nova, e aí quando ele olha ao redor ele não recebe elogios, mas sim os silvos, né, das serpentes. Enfim, isso acaba tendo um eco aqui também de algum modo. De súbito uma bulha cresce de onda entre os obreiros, chamam-se uns aos outros trocados, até que roucos e coléricos troçados se exasperem. Muito rio de menosprezo o céu pela algaravia e pelo banzé. Caiu, pois, no ridículo a obra e se alcunhou de confusão. Então veja que o que se observa, então, nesse período posterior ao dilúvio, é que o ser humano é incorrigível e não sabe se cuidar sozinho, já que, mais uma vez, o mundo afunda em pecado, porque essa é uma das consequências da queda. A humanidade, ela se tornou tão densa que ela cai continuamente, tal qual Satã passou o poema todo caindo em um poço sem fim. E por mais que as pessoas sacrifiquem, por exemplo, animais a Deus, Miguel adverte que isso não é suficiente para remir todos os pecados, de modo que há que se sacrificar um homem justo para lavar toda essa injustiça, o que abre caminho para o anúncio da vinda do Filho, né, desse Filho encarnado, confirmando a profecia que havia sido estabelecida e anunciada no livro 3 aqui do Paraíso Perdido. Mas antes dessa vinda triunfal, muita água corre por debaixo dessa ponte, conforme esse trecho que eu li para vocês. Então, e também outros trechos que eu deixei de ler aqui, né?
O anjo menciona, por exemplo, a maldição de Cã, que é o filho de Noé, fala sobre os idólatras, fala do exílio, primeiro no Egito e depois na Babilônia, fala da construção da Torre de Babel, aqui nesse trecho que eu li para vocês, e de como essa construção é sintomática do orgulho do ser humano, que, tal qual Satã, queria ser como Deus. E, nesse momento, se destaca o nome de um personagem, ou pelo menos a presença de um personagem que hoje é meio esquecido, que no caso é o Nimrod, que é esse rei que ordenou a construção da Torre de Babel. E aí, sobre esse personagem, o Adão diz o seguinte na página 835, entre os versos 64 e 70 do livro 12. Ó execrável filho, que ambicionas dominar sobre irmãos, que assim usurpas um governo por Deus não confirmado, sobre ave, peixe e besta só nos deu domínio absoluto. Tal direito nos outorgou, porém sobre homem não fez senhor. Então veja que aqui ele está se referindo ao Nimrod, mas aqui se percebe de maneira muito evidente essa crítica política por parte de Milton, que, como sabemos, era contra a monarquia. E aí, a propósito desse personagem, eu peço licença para abrir um parêntese de autopromoção, porque há alguns anos, não me lembro exatamente quantos, deixa eu ver, há 2 anos, eu escrevi um prefácio de um livro de poemas chamado justamente Nimrod, que foi escrito pelo Renan Bologna. Inclusive, eu recomendo bastante essa leitura, porque, de alguma maneira, esse personagem bíblico está presente aqui, nem que seja por meio dessa sua ideia da revolta, né? Mas, enfim. E aí eu vou ler aqui um determinado trecho desse prefácio aos poemas, e esse trecho que eu vou ler está entre as páginas 9 e 10, porque nele eu falo justamente dessa figura que é o Nimrod. Quando Javé expulsou a humanidade do jardim do Éden, estabeleceu os limites de nossa condição. A vida eterna, gozando das benesses edênicas, tornou-se tão interdita a Adão e Eva quanto antes fora o conhecimento sobre o bem e o mal. Logo em seguida, dizem as Escrituras, o Criador ainda condenou o homem ao trabalho e a mulher às dores do parto. Com isso, temos como marca primeira e inalienável a nossa limitação física e social. Ao contrário de Deus, não somos eternos e nem nos é dado aspirar à eternidade. Conta ainda a narrativa bíblica que gerações depois, Cã, o filho amaldiçoado de Noé, daria origem à linhagem à qual pertencia um personagem de nome Nimrod, hoje quase completamente esquecido no Ocidente, apesar de sua fama ter se espalhado por grande parte do Oriente Médio na época dos assírios. Ora associado a Gilgamesh, ora entendido como a personificação de alguma divindade babilônica, Nimrod foi supostamente o responsável pela edificação da Torre de Babel. Sobre tal personagem escreveu Flávio Joséfo em um livro chamado Antiguidades Judaicas. Desejando afastar as pessoas de Javé, Nimrod incitou o povo a construir uma grande torre que os abrigasse caso sobreviesse um novo dilúvio. E tamanho foi o ímpeto daquela gente em se livrar da tirania divina, que logo a torre foi construída, fazendo de Nimrod o primeiro grande líder nos tempos posteriores ao dilúvio. Mas as afrontas do personagem ao Deus dos Hebreus não se limitam a essa espécie de vingança pelos antepassados mortos nas águas diluvianas. Ao construir a torre, Nimrod se opôs à ordem divina acerca da dispersão do homem sobre a terra. E aí o texto avança aqui, eu falo um pouco mais desse personagem antes de fazer a ponte para chegar nesses poemas. Mas voltando ao Paraíso Perdido, tendo esclarecido um pouco da importância desse personagem aqui que não chega a ser nomeado diretamente no poema, mas cujas ações nos permitem associá-lo ao Nimrod, enfim, voltando aqui ao Paraíso Perdido, nem tudo é choro e ranger de dentes na história da humanidade, porque assim como menciona esses eventos funestos, Miguel também fala de personagens valorosos como Davi, Josué, Moisés, Jacó, José, Isaac e principalmente Abraão. E aí, sobre este último, disse o seguinte na página 841, entre os versos 147 e 150 do livro 12. Benditas serão nele as nações,
e dele entenda-se o grande Salvador, que há de pisar a cabeça à serpente. Tudo isso vai espalhando por lugares e povos cada vez mais distantes a glória do Deus dos Hebreus, e isso acaba culminando na encarnação do Filho, que inclusive já estava de maneira prototípica em cada um desses patriarcas bíblicos que o precederam. Então, os estudiosos bíblicos, ou melhor dizendo, os estudiosos da Bíblia, comumente acabam olhando para personagens como, sobretudo, o Josué, o Abraão e o Moisés, mas também, em alguma medida, o próprio Isaac, olham para esses personagens como se fossem ali, enfim, uma preparação para aquilo que depois seria o personagem que é Jesus. Diante, então, desse desfecho, Adão se convence de que, se Satã fez do bem um mal, Deus consegue fazer o bem mesmo a partir de tanta maldade. E aí ele diz o seguinte na página 865, entre os versos 469 e 478. Ó bondade infinita, ó bem imenso, que resulte do mal tamanho bem e esse mude em bem, mais admirável do que o que a criação primeiro trouxe à luz às trevas. Cheio estou de dúvidas, se me arrependo agora do pecado que cometi e trouxe, ou mais me alegre, que um bem bem melhor vem daqui, e a Deus mais glória, e de Deus boa vontade aos homens mais graça sobre cólera. E aí o discurso de Adão avança com ele percebendo, olha, agora eu já não sei mais se eu estou triste por ter incorrido em pecado, porque esse pecado faz com que a glória de Deus, enfim, se torne ainda maior, o que me fez lembrar bastante de um outro poema barroco, que é aquele poema do Gregório de Matos, em que ele diz, né, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, mais a perdoar, não lembro, uma coisa assim, que é um poema muito bonito, né, em que o Eulírico diz uma coisa que olha, se a Bíblia diz que existe essa ovelha que se desgarra do rebanho e precisa ser buscada, e esse ato é que faz com que o pastor seja um bom pastor, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. E aí ele cria uma argumentação que diz, quanto mais eu peco, maior a glória de Deus. De certa maneira, Adão acaba se aproximando dessa mesma argumentação aqui, ainda que a partir de uma outra dicção, digamos. Mas, no frigir dos ovos, Miguel ainda salienta algo que já havia aparecido em livros anteriores, que é essa ideia de que a razão deve organizar a vontade, já que todo o mal não é fruto da vontade em si, mas sim de uma vontade desregrada. E isso nos leva aos 3 últimos trechos que eu gostaria de ler aqui para vocês. O primeiro deles possui uma crítica à igreja que me parece válida até hoje e que diz o seguinte, isso na página 867, entre os versos, quer dizer, começa na 867 e vai até 869, entre os versos 508 e 524. Lobos sucederão a mestres, lobos vorazes, que do céu os sacros ritos convertem em seu próprio benefício, de ambição torpe lucro, e a verdade maculam com crendices e costumes, apenas nos anais escritos pura, e pura só se lida pelo espírito. E nomes buscarão, então, e títulos e postos, e com estes se unirão ao poder secular, fingindo causas espirituais, para si mesmos se arrogando o Espírito de Deus, a todo crente dado igualmente. E dessa pretensão imporão leis carnais, quais leis do Espírito nas consciências, leis que escritas nunca as vira alguém em letra ou em espírito nos corações. É claro que aqui, Milton, sendo um bom protestante, ele está fazendo uma crítica à Igreja Católica, e aí, coitado, ele não tem o benefício da história como nós temos, mas a gente sabe que hoje em dia a Igreja protestante está indo pelo mesmo caminho, ainda que com as suas salvaguardadas as devidas
exceções. Mas enfim, então esse é um trecho que eu gostaria de ler aqui para vocês. O segundo desses 3 últimos trechos que eu gostaria de ler é aquele em que Eva fala sobre os sonhos que teve enquanto Adão conversava com Miguel, e isso está na página 875, em um momento em que ela diz o seguinte: de onde voltas e aonde foste eu sei, pois Deus no sono é, e instrui em sonhos e os meus quis favoráveis, pressagiando o bem desde que exausta adormeci, pelo peso que vergou meu coração. Conduz-me então, estou pronta. Ir contigo é como aqui ficar, sem ti ficar é ir-me a contragosto. Tu para mim és tudo sob o céu, todo o lugar, banido pelo meu crime voluntário. E esta consolação contudo salvo, que apesar de ser mãe de toda a perda, indigna de favor, serei por certo, mediante a raça, a mãe de todo ganho. Isso aqui está entre os versos 610 e 623 do livro 12. Note como esse trecho aqui reforça a relação entre o sonho e a ideia de presságio, porque no livro 5, Eva acorda depois de ter pesadelos com Satã, e isso acaba anunciando a queda. Agora, apesar dos pesares, ela tem sonhos bons, o que oferece um bom prognóstico a este casal. E finalmente é chegada a hora de sair aqui do Jardim do Éden, assim como também é chegada a hora de sair do próprio livro, que se encerra da seguinte maneira. E aí eu vou ler mesmo assim os últimos versos, começando pelo 627 e indo até o 649. Informação fulgente aos postos fixos desciam querubins. Fosforescentes deslizavam no chão como o vapor da noite que de um rio sobre o pântano desliza e se prende aos calcanhares do trabalhador quando a casa torna. À frente a espada atroz como um cometa, cegante luz brandia, a qual com brasa e vapor com o líbio ar adusto começava a crestar o clima ameno. Pelo que tomou em cada mão com pressa o anjo os pais parceiros, e ao portão do oriente os dirigiu, e escarpa abaixo até o baixo chão. Depois deixou-os. Para trás olhando, viram o levante do paraíso, lar feliz de há pouco, varrendo o gládio ígneo, e a pinha à porta com terríveis faces e armas. Verteram naturais algumas lágrimas logo enxugadas. Era à frente o mundo onde escolher seu lar e a providência. Mão na mão, com pés tímidos e errantes pelo Éden, solitário curso ousaram. E assim se encerra, então, O Paraíso Perdido, do John Milton, que, como eu disse antes, se tornou a melhor leitura que eu fiz este ano. E aí eu fiquei o tempo todo aqui tentando lembrar do poema do Gregório de Matos, que é um soneto muito bonito, então vou ler aqui o soneto para vocês, porque eu fui tentando falar de memória, mas minha memória não é lá tão boa assim. Mas o soneto do Gregório de Matos diz o seguinte, que tem uma reflexão parecida com essa de Adão aqui, né, de que a glória de Deus vem a partir do pecado do homem. Então ele diz o seguinte: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejo um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Enfim, então fica aí essa sugestão para que você leia o poema do Gregório de Matos, para que você leia aqui o Nimrod, do Renan Bolognini, para que você leia essa adaptação feita pelo Pablo Auladel, né, para o Paraíso Perdido, cujas imagens são tão bonitas que dá vontade de rasgar todo o livro e colar pelas paredes. E, evidentemente, fica aqui a sugestão para que você leia O Paraíso Perdido. Eu estava aqui voltando alguns livros para o lugar na estante, e tem 2 espaços aqui na estante, 2 nichos, que eu separo só para livros
relacionados à religião. E aí eu me deparei, finalmente, com uma outra versão do Zohar, que é um livro que, em algum momento do passado, nesse projeto de leitura do Paraíso Perdido, eu falei para vocês que o Milton ele dialoga não apenas com a Bíblia, mas também em alguns momentos pelo menos, ele dialoga aqui com alguns elementos do misticismo judaico. E aí o Zohar é um grande livro pensando nesse aspecto. Eu falei para vocês, olha, existe essa edição aqui que foi publicada pela editora Polar, que é uma edição muito boa também, é uma edição bastante interessante. Mas naquele vídeo eu falei para vocês, existe também uma outra edição que foi publicada pela editora Ana Blume, mas eu não encontrei na época, e aí agora que eu estava mexendo aqui nos livros, eu encontrei, ela estava bem lá atrás, que é essa edição aqui, ó. Eu não sei se eu falei para vocês, mas é uma edição em 3 volumes, enfim, então, se você se interessa por essa questão do Zohar, fica essa recomendação. E eu gosto bastante dessa outra edição aqui, porque é uma edição que tem várias notas de rodapé, é uma edição que tem um prefácio bastante interessante, um prefácio não, uma apresentação bastante interessante, que localiza muito bem alguns aspectos do texto. Então, enfim, fica aqui essa outra recomendação, e agora vamos voltar aí ao vídeo. O que me parece, no fim das contas, é que, é claro, eu acho que se você souber, e eu acho que eu falei isso nos meus primeiros comentários aqui, né, ao livro, já há bastante tempo, me parece que se você é uma pessoa que tem certa familiaridade com o texto bíblico, pode ser que você encontre aqui alguns paralelos interessantes. Mas eu não acho que essa familiaridade seja tão necessária assim a ponto de uma pessoa que não conheça a Bíblia não vai entender aqui o texto. Na verdade, eu acho que é uma proposta interessante fazer um movimento contrário, que é a partir do texto para chegar à Bíblia, mas enfim, é isso. Fica aqui um agradecimento às corajosas e corajosos de plantão que me suportaram aí por esse longo percurso, né, ao longo da leitura aqui do Paraíso Perdido. Espero que esses meus comentários tenham sido úteis em alguma medida para a leitura de vocês. E é isso. Eu vou deixar na descrição o link para os outros vídeos dessa playlist, né, sobre o Paraíso Perdido, e também constará na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se, assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui. É só você entrar em contato com os planos de apoio, também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo, então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e fechar os portões do Paraíso Perdido, tal qual o anjo Miguel, porque há quem contribua com esse meu trabalho por aqui, então fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos em Amplex.